Gostaria de iniciar esse bloco também com uma citação do pastor Cláudio Duarte. O amor suporta tudo, mas não aceita tudo, pois o que tudo aceita não é amor, mas omissão. Entenderam a diferença aí? Gostaria de chamar aqui para compor a terceira etapa do nosso bate-papo o nosso colaborador administrativo da IADEPS, assistente financeiro, marido da irmã Norma, pai de Fábio, o Júnior, e Beatriz, pastor auxiliar na sede no campus de Porto Seguro, tesoureiro da UMADEPS, formado em teologia pela Escola de Ensino Teológico da Assembleia de Deus, a verdade, palestrante com aperfeiçoamento em Ministério de Família, pregador itinerante, ministro do Evangelho filiado à CEADEP, CEATV, UMADEM, já pastoreou várias congregações também aqui na Assembleia de Deus em Porto Seguro e foi pastor superintendente na Assembleia de Deus em Guaiú, distrito de Belmonte. Meu amigo, meu irmão, pastor Fábio Batista. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, graças a paz a todos, também. Amém. Uma satisfação do Senhor estar aqui agora, mais uma vez, com a UMADEPS, nessa manhã de domingo. Estar com os jovens é muito bom, pois os jovens sempre têm ideias boas e curiosidade. É um momento a qual a gente tenta trazer um esclarecimento dentro desses assuntos. Eu fico feliz por estar aqui e ser convidado pelo Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Agradeço também ao pastor Eliel, ao pastor Deus, meus amigos. Deus abençoe. Glória a Deus. Lembrando que a gente está fazendo os toques, né, para a rede social, YouTube, @UMADEPS, e Facebook e Instagram. Você vai encontrar como @visão UMADEPS. Deus abençoe aí mais uma vez. A equipe de mídia, os irmãos de lideranças, e nós iremos entrar aqui no tema desse bloco sobre casamento. O que o senhor tem a dizer aí, segundo a Bíblia, pastor? O casamento é bíblico mesmo? Está na Bíblia? Foi um negócio dado por Deus? Como que é a visão bíblica aí sobre o casamento? O casamento é uma instituição, primeiro, que Deus instituiu. Não é uma vontade humana, mas sim a vontade de Deus. Nós vamos encontrar registrado no livro de Gênesis, onde o próprio Deus disse que não é bom que viva só, mas que se une. Então, é uma instituição divina. E, tratando-se de lei, também o Código Civil brasileiro diz que é comunhão plena de vida. Ou seja, é algo que dá para a gente entender que tanto é a vontade de Deus quanto a vontade do homem. Isso, creio eu, que o próprio Deus colocou o desejo dentro do homem e dentro da mulher para que se una um ao outro. Pegando essa fala sua aí, como é que o senhor explica de que forma a gente deve entender a questão de Mateus 19,5? Ele diz: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Casamento, ele é heterossexual. Com uma ressalva, no caso de hoje, estamos vivendo aí a homofobia, o casamento homofóbico, que é um assunto que a gente não vai entrar em detalhe. Mas vamos falar do nosso ponto de vista, na nossa condição como religioso, como pessoas que servem a Deus, defendendo a nossa fé, porque esse é o nosso objetivo, é defender a nossa fé. Então, dentro da nossa fé cristã, a Bíblia, ela nos orienta que o casamento ele é heterossexual, ou seja, pessoas de sexo oposto. O casamento ele é monossomático, ou seja, ele é uma pessoa com outra que se torna uma. Então, duas vira uma. Não é três, nem dois, nem quatro. É monossomático. Então ele é heterossexual, monossomático, e ele é indissolúvel. O casamento é até que a morte o separa, ou seja, ele não é eterno, mas ele é vitalício. Existe uma data de validade. Então, o Senhor Jesus ele estava falando na questão de que o homem une uma mulher para uma vida aqui na terra enquanto estiver vivo.
e que se deixa o seu pai, a sua mãe, para constituir uma família. Porque também nós vamos ver no livro de Gênesis capítulo 4 a constituição da família. Então, voltando ao assunto, no caso do casamento de pessoas do mesmo sexo, não tem como ter essa apropriação. Já entra algo aí que complica a vontade de Deus. Porque se são pessoas do mesmo sexo, como que elas vão apropriar? Então, o casamento ele tem que ser monossomático, ele tem que ser heterossexual. Então, uma pessoa tem que casar com uma pessoa só. Então, no caso, a Bíblia ela fala sobre a questão que é anátema, a questão de homem deitar com homem, mulher com mulher, mas tem algum ponto da Bíblia que dê alguma legalidade para esse tipo de comportamento? Não, a Bíblia moderna, Paulo fala em Coríntios que não se deve ter relação sexual com homem, nem com mulher com mulher. É proibido, isso é ilícito perante o Senhor, e a gente prega isso e defende, ainda que a sociedade não aceita, mas a gente deve rejeitar, refutar essa ideia, porque é a defesa da nossa fé que está em jogo, e acredito que muitos sabem que é pecado, mas pela ação do inimigo em fechar os olhos da pessoa, em bloquear, e ele atua dentro dessa pessoa, faz com que ela fique cega e não consegue ver isso. O salmista no Salmo 1, ele fala sobre a questão de se afastar de pessoas escarnecedoras, pecadoras, maldizentes, para não sentar na mesa desse pessoal, não tomar conselho, não andar nesses caminhos. E no segundo versículo fala sobre a questão da meditação, da leitura, do devocional da palavra. Seria esse o segredo e a ferramenta que Deus nos dá para a gente conseguir lutar contra a vontade da carne, contra as investidas de Satanás? Com certeza, porque Deus, quando Ele institui o casamento, justamente é esse fato de que a carne tem a necessidade. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Ele já estava colocando ali que há um risco de se ficar só. E aí é onde Paulo diz que é bom que se case, melhor do que pecar. Então, às vezes, o fato da pessoa querer ter uma vida a só, mas o corpo dele, numa hora ou outra, vai querer ter essa necessidade de ter outra pessoa. Então, aí entra a luta da carne contra o espírito, que eu acredito que é muito difícil para a pessoa vencer. E aí chega um ponto onde o mundo não resiste e acaba caindo na tentação. Muito bem. Mas assim, a pessoa que quer casar hoje, está aqui no caso de solteiro, e aí, biblicamente falando, qual a orientação que o senhor como pastor aí dá para a mocidade hoje, por exemplo, quer manter, mas é muito difícil a questão de se manter ali segundo os princípios bíblicos. Às vezes quer um namoro mais ali forçado, quer namorar sem compromisso, quer até pensa em fazer as coisas certas, mas quando vê já está pecando. Qual seria a orientação para a pessoa conseguir vencer essa luta aí diária? Eu acredito que a melhor forma de você vencer é planejar. Muitas das vezes a gente comete erro na nossa vida por falta de planejamento. Eu sei que às vezes a gente se precipita querendo algo antes do tempo. Então, quando se fala em casamento ele deve ser planejado, ele não pode ser de qualquer maneira, até porque existe a fase que foi abordada aqui: namoro, noivado, casamento. Namoro, fase do conhecimento; noivado, fase do compromisso, aonde se projeta tudo aquilo que vai acontecer no matrimônio. Então, quando a pessoa planeja o casamento, ela está estruturando, criando uma base para solidificar a sua vida até a vinda do Senhor Jesus. E às vezes, por motivo de a pessoa não ter a paciência
para esperar, acaba se precipitando e casa sem ter um planejamento. E aí ele vai sofrer algumas consequências porque ele pulou algumas etapas e essas etapas ela vai ter que ser agora adaptada. E essa adaptação requer manobras. Dentro dessas manobras, às vezes você vai encontrar muita dificuldade. Então, o correto é o quê? Planejar um casamento. Só que a gente sabe que às vezes não é fácil, porque requer condição financeira. Às vezes a pessoa ela quer casar, mas ela não quer casar e pagar aluguel. Mas amor não paga aluguel, não? Tem que ter dinheiro. Tem que trabalhar. Como o Senhor me ensinou na Bíblia, ele diz que está tudo o dinheiro que traz alegria, né? Paga tudo, né? Paga tudo. Então, a necessidade de ter o dinheiro para se manter. E aí, às vezes, a pessoa começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, às vezes você não tem tempo para poder planejar. Então, fica bem complicado trabalhar e planejar. E aí, às vezes, você começa a trabalhar e você não consegue chegar no ponto que você queria, que é o quê? Comprar uma casa para você poder morar. E aí, às vezes, você vai fazer o quê? Vai ter que casar antes de comprar a casa. Quando você casa antes de comprar uma casa, provavelmente você vai ter um relacionamento um pouco sofrido, porque o seu tempo vai ser encurtado com uma pessoa, em função de que você não tem tempo para ela, porque você tem que trabalhar para poder se manter. Então, a vida de casado realmente ela é muito difícil, por causa que a gente às vezes casa cedo por uma necessidade sexual ou uma necessidade de independência. Muitas pessoas casam não é justamente pelo fato de estar amando, mas às vezes por necessidade sexual, isso falando no sentido religioso, ou outros se casam por uma independência pelo fato de estar preso a alguma coisa, ou família, ou uma lei, ou uma determinação de algo, e ele quer se livrar daquilo. E a melhor forma é o quê? É casando para adquirir a sua emancipação. No caso, a pessoa está dentro de casa e com uma família tóxica e opressora, e aí a pessoa resolve aceitar um casamento para se ver livre daquela situação, ser um catalisador para se emancipar. Correto. E isso vai trazer prejuízo, porque a pessoa não tem preparo, e até porque ele vai levar consigo ali problemas psicológicos da casa que já permeia na sua vida, e ele vai acabar com que, trazendo isso até para a sua vida conjugal e ter dificuldade. Então, eu defino o casamento como um plano de vida. Se a pessoa quer casar, espere o tempo certo. Há uma idade para o casamento. Eu penso que a idade melhor para você casar é quando você se sente preparado. Se você se sente preparado, fala, eu estou pronto para isso. Você quer assumir a responsabilidade de sofrer as consequências? Porque tem momentos na vida que você vai casar e você vai levantar de manhã e não vai ter o café da manhã, talvez não vai ter o almoço. Então tem que estar pronto para isso. E isso não pode ser um motivo para se separar, porque o divórcio ele não faz parte do casamento. Falando no sentido religioso, dentro da lei civil, sim, é lícito se divorciar, mas para nós casamos para viver até que a morte nos separe. O que eu quero divórcio? O divórcio é um interrompimento do compromisso que foi feito. É a ruptura da aliança, ou seja, quebrou o pacto. Então, a gente não pode casar pensando em se divorciar. Então, já que eu vou casar para não divorciar, então eu tenho que casar pensando que eu tenho que saber como lidar com os problemas que vão vir. E esses são os problemas. A questão da visão da igreja, o posicionamento da igreja, como é que a igreja, o senhor já ensinou aí, mas qual é o parecer da igreja quanto essa questão, dando uma pincelada aí, namoro, noivado, casamento, protocolo do casamento, quem é virgem, quem não é virgem, quem já casa ali já com filhos, né? Então assim, qual é a visão da igreja, o funcionamento, como é que a igreja trata essas pessoas aí, no sentido quando elas decidem por grupo aqui para casar? Qual é o posicionamento da igreja em termos gerais? Ao tempo, né, as coisas têm se perdido os valores, né? Hoje nós não mais preservamos mais os valores, os princípios eles perderam. E o que ocorre? No passado, a pessoa para se casar, ela pensava em fazer uma cerimônia. Por quê?
Casamento, ele é civil, parte, documento, a questão jurídica, o que a lei determina, o que o Estado impõe dentro de vontade permissiva de ambos para se casar. Então, a parte civil, documento, essa é o casamento. Mas existe a parte da cerimônia, essa é a parte que se abrange à religião. Antigamente não tinha no nosso país o casamento civil, ele era só religioso. A Igreja Católica é quem dava um documento atestando a pessoa que estava casada. Mas hoje não, hoje existe o casamento civil, juridicamente falando. Então a pessoa vai casar no civil. Aí ela escolhe, ou ela casa só no civil, ou ela casa no civil e no religioso. Porém, ela pode escolher casar antes no civil, depois fazer a cerimônia, ou ela pode dar entrada na habilitação, pegar a habilitação e fazer um casamento civil com efeito religioso. Isso desde que ela esteja com a habilitação. A habilitação ela vale 3 vezes. A habilitação é o documento que atesta os nubentes para o casamento. Então, quando a pessoa já está com o seu documento, ela dá entrada para poder se casar, ela convida o celebrante, aí fica a critério da religião, da instituição, o que ela propõe para a pessoa. O mais comum é que a pessoa se case em um templo religioso, onde a pessoa faz a cerimônia e depois faz a festa. Então, quando a pessoa decide casar no religioso e no civil, procura uma igreja, casa. Agora, hoje a gente percebe que isso não é mais um valor aonde a sociedade tem como desejo principal. O importante é casar. Porque, estando casado, lhe dá legalidade para viver tranquilo. Então, o pastor Laurentino falando até sobre a questão da prioridade dos casamentos celebrados na nossa igreja, em fazer ele religioso já com efeito civil, né? E não fazer o civil para depois fazer só o cerimonial, não seria o ideal. Porque, querendo ou não, quando se faz o religioso com efeito civil, a igreja, ela atesta o casamento e o Estado, ele apenas legaliza, né? Isso. Nesse caso. Então, a igreja, ela tem autoridade. Tem autoridade, né? Tem autoridade sobre isso aí, é lei. Não só, fazendo uma ressalva, que não é só a igreja, tá? O macumbeiro também tem, se trata de religião, exatamente, não é a instituição religiosa em si. Independente de qual seja a instituição, ela tem a legalidade de constituir o casamento desde que esteja habilitado. Muito bem. Gostaria também agora dessa parte, pastor, também citar um pouco aí da sua experiência de casamento, qual o conselho que você deixa para a mocidade e sua experiência aí, o que o senhor tem para, pode compartilhar com a gente nesse momento aí, para dar um pouco aí também de entendimento aos jovens acerca do casamento. Penso que cada pessoa que, quando ela vai casar, como eu disse, ela tem que planejar. E quando você planeja, você faz como se fosse uma viagem. Por exemplo, quando você diz, eu quero conhecer determinado local, uma cidade, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, eu quero conhecer o Nápoles. Você programa ir para lá, então você vai programar uma data para ir. Você vai programar o que você vai levar para lá. E você vai programar um retorno de quando você vem. O casamento seria mais ou menos assim. É uma viagem. É para a vida. Você vai viver com essa pessoa. E nessa viagem, você vai viajar com essa pessoa, você tem que entender que são duas pessoas diferentes, sexo oposto. Há uma ideia do par perfeito, não existe. Justamente casamento é isso, é duas pessoas imperfeitas que vão se unir. Então, já que é uma viagem, são duas pessoas que têm ideias diferentes, e isso traz consigo não só ideia, mas cultura, intelecto e tantas outras coisas. Essas diferenças, ela pode atrapalhar se a pessoa não souber lidar. Porque a maioria das pessoas que se divorciam, eu penso que é por a questão da diferença, de não saber lidar um com o outro. Então, para mim,
quando a pessoa vai casar, ela tem que pensar da seguinte forma: eu preciso aprender a conviver com o outro. Se eu não saber conviver com o outro, eu não vou conseguir me manter casado. Porque a outra pessoa tem defeito tanto quanto eu, mas eu preciso saber o momento de agir para eu não prejudicar o meu relacionamento. E aí, às vezes, as pessoas não permanecem casadas justamente por isso, pela incompatibilidade, porque não quer suportar. E casamento tem que suportar. Não dá para viver casado se não suportar os defeitos. Não existe perfeito. Se você ficar aí procurando, eu quero alguém que seja perfeito, eu vou esperar, e você ficar montando características, eu quero desse jeito, eu quero desse jeito, não vai encontrar. Você precisa aprender a conviver com uma pessoa e não procurar pessoa perfeita. Me refiro no sentido de perfeição. Lógico que quando a gente fala de pessoas de caráter, aí é outro detalhe. Não estou falando exatamente no sentido de caráter. Quando eu falo de caráter, eu falo de pessoa infiel. Se você casar com alguém infiel, aí infelizmente não pode fazer nada. Mas eu me refiro na questão da personalidade da pessoa. Quando você fala de personalidade, dificilmente você vai encontrar alguém que não tem defeito. Mas reza a lenda, pastor, que quando a pessoa casa, tem sexo todo dia e a mulher já acorda cheirosa, o marido não solta não ronca, e a mesa do café da manhã já fica preparada pelos anjos para o casal todo dia. É assim não? Não é bem assim. Tem dia que as coisas mudam. É lógico que você tem que procurar manter isso em ordem. Acho que quando a pessoa casa, às vezes traz um liberalismo fora do comum. E tem que existir um pouquinho de restrição, às vezes um certo respeito. Não se deve liberar tudo, né? Mas tem pessoas que realmente pegam, colocam debaixo da coberta ali e soltam uns gases e dá segura aí e prende. Bom, se para a pessoa ali é uma brincadeira, tudo bem, eu entendo que é válido. Mas o correto é que a pessoa ela pense assim: eu preciso aprender a conviver com essa pessoa nos momentos difíceis. Eu preciso entender nos momentos, porque vai ter dia que a pessoa vai acordar, principalmente se tratando de mulher. Não estou aqui para criticar, não sou machista, eu estou falando isso, mas é um gênero feminino. Deus fez assim, e Deus fez assim por uma razão que a gente não sabe e a gente tem que entender. Toda mulher ela tem um dia difícil e ela acorda que a gente não consegue entender de onde ela veio, né? Tem dia que ela acorda assim e você fala: de onde ela veio? Né? Veio de Marte, é um ET, é uma pessoa fora do comum, porque você procura uma razão para explicar o motivo que ela está daquele jeito. Não existe razão, é inexplicável. Mulher é difícil de compreender quando ela acorda nesse dia. E é esse dia que você acorda e dá um beijo, diz eu te amo e fica à vontade, despreocupado, não reclama, não murmura, e deixa ela à vontade. Quando ela vê que você não está preocupado com ela vai puxar. Simplesmente resolver hormônios. Agora, se for bater de testa, se for criar problema, aí a casa cai. Muito bem. O senhor tem quanto tempo de casado? 23 anos. 23 anos de casado. Bom, casamento é fenomenal. Eu vejo casamento como algo que completa a vida do ser humano. Eu acho que quando a gente nasce muito completo. E quando a gente casa, a gente se completa. Por que eu digo isso? Eu observo a minha vida de solteiro. Só 3 exemplos eu vou citar. Eu não sabia cozinhar, eu era totalmente desorganizado e eu não era detalhista. Só 3 que eu estou citando. Minha mulher formou isso em mim. Hoje eu cozinho, sou detalhista. Isso ela formou. Então por que eu digo que completa? Penso eu. Se eu não tivesse casado com ela, jamais eu teria aprendido isso, porque foi ela que cobrou dia a dia. Faça isso. Não é assim,
e foi me formando. Então, eu vejo o casamento como um complemento da vida da pessoa. Aquilo que faltou em mim, ela veio para preencher. E do mesmo modo eu posso citar no caso dela. Um exemplo que eu vou citar. Ela gosta às vezes de reclamar, e eu sempre cobrando, e eu vi que isso melhorou muito a vida dela. Eu falei, rapaz, aprenda mais a agradecer, seja mais grato, seja mais grato. Então, eu percebo que para mim fez bem e para ela fez bem, porque complementou o que faltava em mim e complementou o que faltava nela. Então, o casamento para mim é um complemento ideal. Eu não abro mão de casar. Eu falo que casaria 50 vezes se for possível. A Bíblia me dá esse direito desde que eu esteja viúvo. Divorciado não. Mas se ela morrer, caso de novo. Muito bem, dê uma salva de palmas aí, Jesus. Se não, vai na casa de família. Vamos agora para a parte das perguntas sobre o casamento. Nós estamos no domingo, já passamos de meio-dia. O povo parece que tem fome, mas vocês estão nem vivendo o meu coisa. Vamos para a primeira pergunta de Laila, tá? Que você fez aí. Ela compete aqui também nesse banco de casamento. Faz primeiro a sua. Sobre também o casamento, também tem uma pergunta. Faça a primeira e depois a segunda. Pode fazer, eu vou deixar você fazer depois. Como saber se já está na hora de casar? Praticamente eu respondi, né? Eu acho que quando você sabe a hora de casar é quando você está pronto. Se você tem maturidade, primeiro acima de tudo, eu acho que é o mais importante a maturidade. Porque quando você não tem maturidade, você não está preparado. Então, primeiro, maturidade. Maturidade, ela se vem quando a pessoa atinge um certo ponto de adulto. Provavelmente, isso não acontece na adolescência nem na juventude. Então, a idade correta seria quando a pessoa se torna adulto. Hoje, as pessoas se tornam adultas perante a lei 21 anos, né? Salvo 18 anos, mas é 21. Então, eu estou falando no sentido de maturidade mental. Quando a pessoa atinge esse ponto de que está maduro, pronto, ele agora pode casar, eu creio. Eu acho que não há dificuldade nenhuma para a pessoa casar quando ele atinge a sua maturidade mental. Qual foi a segunda? A segunda pergunta é as situações que vêm ocorrendo nos últimos dias, sobre a questão da fala do divórcio, sobre a questão da violência doméstica dentro de casa. E o que a Bíblia respalda sobre isso? Bom, o que a Bíblia respalda é o que Paulo ensina em Coríntios. Paulo ensina em Coríntios que, se porventura a mulher casou com um homem e ele não é crente, e ele não aceita a fé dela, vai de encontro à fé, está prejudicando ela, ela deve se separar. Essa é a orientação bíblica. Se, porém, esse caso assim, de que a pessoa não é crente, é um caso, acho que, no nosso meio, não tão comum. O mais comum é que os dois sejam crentes. E aí a Bíblia não trata no sentido de que os dois são crentes. Trata de um casamento de um ímpio com um crente. Então, no caso que os dois são crentes, eu acho que o mais correto é recorrer à lei. A lei existe para isso, para defender quem necessita. Como existe a lei Maria da Penha, aonde a pessoa vai denunciar da forma que ela quiser denunciar, e a lei vai defender. Por quê? A pessoa, quando ela é agredida, ela vai ter sérios problemas. Às vezes existe no nosso meio que não é nem agressão verbal, é simplesmente uma agressão emocional, psicológica, aonde a pessoa, um exemplo, você sai de casa para trabalhar e a pessoa lhe acusa, dizendo: olha, você não está indo trabalhar não, você está indo procurar alguém, você está indo fazer outra coisa, duvidando da integridade da pessoa, da honestidade da pessoa. Então, eu acho que nesse caso a pessoa deve denunciar, não deve aceitar, sou contra qualquer tipo de ação, e a Bíblia também é contra, porque a Bíblia diz que a gente tem que guardar o nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Isso faz parte não só espiritualmente, mas no sentido físico, tanto quanto higiene, quanto a proteção fisiológica dos órgãos.
Então, a pessoa deve procurar a lei, denunciar, não aceitar. Só entrando nesse ponto aí, que eu achei interessante, inclusive era algo que teve agora até com o assassinato da cantora Sara Mariano, perdão, e eu vi até uma exposição sobre o assunto daquele influenciador aí, homossexual, para alguma coisa, imputando responsabilidade da igreja sobre falta de tratar deste ponto. E muito crente fica pegando essas coisas e realmente não tem razão, é isso mesmo, acontece de fato, os pastores não tratam sobre isso. Mas o primeiro ponto para se tornar elegível alguém para trabalhar na igreja, como obreiro, como linha de frente, como exemplo, é justamente isso. Né? É um homem que não é iracundo, é um homem que é marido do só, é alguém que só tem que seguir os preceitos de Jesus como exemplo. Então, ou seja, isso é aferido no princípio. Agora, como o pastor falou, sobre a questão de caráter, gente de mau caráter tem em todo lugar. Agora, a igreja não trata, a igreja não acolhe e a igreja ela não faz apologia a esposa vir sofrer maus tratos domésticos, e não se trata isso como oração, se trata isso como uma ação. A oração é um refúgio para quando a gente resolve algo que já não está te agredindo de fato, porque a responsabilidade disso é do Estado. Agora a falha é do sistema estatal, não da igreja. Porque tem a lei Maria da Penha? Tem, mas e a proteção, e a fiscalização? Né? E a imputação da restrição de a proximidade, que não são fiscalizados, não tem agente suficiente para isso. Então, assim, uma série de coisas, a mulher que depende financeiramente 100% do marido para comer, para beber, para viver. Né? Então, assim, é muito problema que existe. E não pode colocar isso na igreja e a gente aceitar e achar que está tudo bem. Porque a igreja ela faz o seu papel, né? E cumpre aquilo que a Bíblia ordena. Inclusive, falando aí também sobre isso, a convenção da nossa igreja, no ano passado, ela baixou uma resolução falando sobre essa questão de divórcio, de separação. Ela baixou uma resolução falando sobre 3 pontos em relação à pessoa poder se separar. A gente sabe que quando a pessoa tem o direito de se separar, quando a pessoa é traída. Só isso. Se a pessoa não tiver estrutura, condições de perdoar, o caminho vai ser o divórcio, não é isso? Quando há a traição. Cada comissão baixou uma resolução falando sobre mais 2 pontos. Por exemplo, sobre quando a pessoa é agredida, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Ou então, quando a pessoa é abandonada, quando a pessoa saiu de casa e falou, não quero mais falar com você, foi embora, aquela pessoa está livre, para contrair outro casamento. Então, a convenção baixou essa resolução sobre a questão de agressão física ou psicológica, justamente para proteger o cônjuge que está sendo, né? Para não chegar à morte, por exemplo, e matar o outro. Então, a convenção baixou essa resolução falando sobre esses pontos. A Bíblia não aceita o princípio. A gente vê em Coríntios, como Paulo fala a respeito de que deve-se tratar a mulher como Cristo trata a igreja. Pense como é profundo isso, né? Eu acho até, ao meu ponto de vista, sendo sincero, impossível tratar a mulher como Cristo trata a igreja. E eu acho interessante no Antigo Testamento, já discuti sobre isso, uma questão que parece um absurdo em uma lei das leis 613, a lei do Decálogo de Moisés, onde havia uma proibição do homem tocar na mulher no período pré-menstrual. E aí a gente vê um detalhe que às vezes passa despercebido, mas olha o quanto Deus preservava a mulher. Ou seja, não queria que invadisse a mulher num período, era lei, não pode tocar na mulher. Então, percebe assim, quanto
quando Deus, né, defende isso, quando a Bíblia defende, Muito bem. Então, eu acredito que tem muita coisa aqui que dá para vocês levarem consigo, né? E eu acho que quem tem que participar de um momento desse, pega muita coisa, porque são raros os momentos que a gente consegue ter uma conversa muito franca, como a gente está vendo aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelos pastores, e eu estou muito satisfeito e feliz por estar aqui participando desse momento, até eu posso dizer, até um momento histórico, né? Porque quando reúne 3 pastores cada um deles, dos 3 que estamos aqui, com vocês, e a gente fazendo isso de uma forma muito dinâmica, é algo histórico para a igreja e muito bom e muito proveitoso para a nossa vida. Agora vamos para perguntas aí dos internautas. O marido cristão deve tirar uma parte do salário para entregar sua esposa? Bom, o que isso acontece? O primeiro princípio é o princípio da igualdade. Eu acho que quando a pessoa casa, os dois têm direitos e deveres. Se há acordo, que é o que a Bíblia diz que tudo tem que haver acordo, normal. Agora, se não há, aí já entra até a lei Maria da Penha, aonde ele está querendo apropriar de um patrimônio que não é dele, porque o dinheiro do salário dela é pessoal, por mais que são casados. A partir do momento que ela compra um domicílio, o domicílio não é mais dela, é dos dois. Isso em caso de comunhão de bens. Se ele casou com ela e ela compra um domicílio, não existe mais meu, é nosso. É o que a lei diz. Então, partindo do princípio de que se há um acordo, ele pode sim. Agora, se ele pegar sem autorização, aí está cadeia. Porque está invadindo a propriedade alheia, porque o dinheiro é um salário pessoal, não é um bem, não é um patrimônio, é uma remuneração do seu suor. Mas eu acho que a pergunta é o contrário, Se o marido cristão, ele deve pegar uma parte do salário dele e dar para a esposa. Ah, tá, eu entendi errado. Sim, com certeza. Eu entendi errado, desculpa, eu entendi errado. É porque o mais comum é o contrário, isso é normal, né? É muito óbvio. Assim, por exemplo, se você ganha, vou citar aqui um exemplo, 5 mil reais, pega 3 mil e dá para sua mulher para ela fazer festa e ser feliz. Né? Você não sabe como é que ela fica alegre. É porque eu estou entendendo que a pergunta foi no sentido de que a mulher não trabalha, né? Porque a mulher também justifica muito, porque eu já vi isso em algumas ocasiões, sobre a questão do serviço doméstico, né? E o serviço doméstico não é imputado como se fosse uma atividade, né? Só que a mulher deixa para ficar os meninos, né? Mantém a casa limpa, faz comida, então tem toda uma rotina, um desgaste, e ela não tem recurso próprio para cuidar do cabelo, uma unha, né? Dê dinheiro, mulher gosta de dinheiro, mulher ama dinheiro. Próxima pergunta. Fala. Qual é a orientação para quem não vem de um ofício? No casamento dos pais, como nas pessoas ele não tem essa base. Então, qual é a orientação futuramente para ele? A base que ele deve seguir é a base da igreja, a orientação, os ensinamentos que a gente está fazendo aqui. Você procurar entender como que você vai casar, que é o sentido que eu falei, planejamento. Bom, se, por exemplo, meu pai não era crente, ele nem namorou, nem noivou, já conheceu e já casou, eu não vou seguir esse caminho dele. Eu vou tentar fazer o caminho contrário. Eu vou tentar fazer, ainda que talvez não aconteça, mas eu vou tentar fazer o caminho contrário do que ele fez. Então, a ideia é fazer o certo para dar certo. Pergunta do internauta. Respondeu ou não? Não respondeu porque sempre tem aquele história que às vezes vai seguir a mesma coisa. Não, mas é isso que eu falei. Assim, você não pode seguir, você tem que andar na contramão daquilo que está errado. Se não é certo, aí, por exemplo, a igreja não está ensinando que isso é certo. Então, se a igreja não está ensinando que não é certo, então eu não vou seguir. Ainda que é a cultura do meu pai, foi o que ele fez. Ele não noivou, ele não
namorou, ele casou direto. A cultura dele. Mas eu não vou seguir a cultura dele, eu vou seguir a cultura que está sendo ensinada na igreja. O que a igreja está ensinando? Namoro, noivado, casamento. Então, é esse caminho que eu vou seguir. Se eu não conseguir, fazer o quê? Mas é o caminho que eu quero para a minha vida, é esse. Eu quero noivar, eu quero namorar, eu quero casar. Eu quero casar na igreja, eu quero uma cerimônia, eu quero um casamento religioso, entendeu? Essa é a ideia, é essa. E aí? Muito bem, você não vai ficar amando, mas tá bom, entendeu? Agora, você vai casar em nome de Jesus, você vai casar no Senhor. Deus já preparou para você. Olha que lado. O motel é um lugar que pode ser frequentado por um casal de cristãos. Bom, vamos partir do princípio de questão de ambiente. Eu pergunto para vocês: dá para comer um almoço daquele que você gosta? Eu vou citar o que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de uma galinha caipira. Será que dá para comer uma galinha caipira em um prato sujo, dentro do banheiro, fedendo bosta? E aí? Não, motel. Agora eu vou respeitar aqui a ideia de quem quer fazer o seu negócio e escolhe. Eu estou dizendo numa posição do pastor. Porque, por exemplo, eu estou lá dentro, por exemplo, eu estou lá dentro do hotel. Daqui a pouco eu escuto: bota aqui não, tira aqui não, vai para lá, vai para cá. E aí? O ambiente é agradável? No seu terceiro com sua esposa, ninguém viu que você deu com sua esposa. Dentro do motel, É agradável o negócio desse? Procura um hotel, olha. Só mudar, né? Alguém vai pensar, alguém que não conhece sua esposa, olha o trabalho. sabe que você aí vai, olha, tá com alguém aqui, ó. Acho que conhecer. Por exemplo, né? Com certeza. Não favorece. A nomenclatura motel, ela é justamente usada para quê? Para algo que está sendo feito escondido, oculto. Então, se está liberado, para que você vai procurar um lugar oculto? Faz sentido. Vai mais uma aí para a gente encerrar. Deixa. Não tem sentido. Vai casar num ambiente externo, como escolheu. Sim, pode sim. O casamento ele tem que ser público em qualquer lugar. Não pode ser em um ambiente fechado a cerimônia. Tá? Se você vai fazer um casamento, ele tem que ser em ambiente aberto. Desde que seja aberto, por exemplo, em uma praça, em uma igreja, em um restaurante, sendo aberto ao público em qualquer lugar, pode-se fazer o casamento. Para ficar claro, tem que ter um acesso livre. Porque tem gente que trava o casamento, a pessoa tem que dar o convite. Na verdade, por lei, você está falando que o casamento ele tem que ter acesso público. Não é sobre casamento, mas Como efeito civil. como superar o sentimento da rejeição. Bom, eu acho que isso dói e machuca a alma. Ser rejeitado. Eu penso que é o pior sentimento que existe, é você ser rejeitado. E eu acho que o remédio melhor é procurar alguém certo, né? E dar um segmento. Outro segmento. Se um não quer, tem outro que quer. A fila anda. Pode ficar parado pensando: só vai ser esse, só vai ser esse, só esse tem, só esse tem. Tem tanta gente boa no mundo, basta procurar. Pensa que é livramento. Igual tem uns cabeçudos aí que, umas cabeçudas que fica acabando com a vida porque acha que foi traído ou não recebeu o tanto que doou para aquela pessoa e acaba acabando com a vida da pessoa e acaba
e o diabo ri disso e perde o céu, né? Então acho que o nosso foco, além de tudo, tem que ser o céu. Tá certo? Gostaria de convidar aqui de novo os nossos convidados, pastores.